Se você soubesse o que um prego e um pouco de fé podem fazer, você ouviria essa história até o final. O filme Milagre Azul é baseado em fatos reais e conta a história da Casa Hogar, um orfanato que está à beira da falência. Localizado em Cabo San Lucas, no México, o local é dirigido pelo carismático Omar e sua esposa Rebeca. Eles não são apenas tutores, na verdade, ambos se comportam como pais amorosos e zelosos por seus filhos. O filme já começa mostrando a dificuldade financeira que estão enfrentando no orfanato. A situação é tão ruim que só tem comida para mais uma semana. Omar está preocupado sobre o que fazer para resolver a situação. Enquanto isso, ele evita atender as ligações do banco. Como nada é tão ruim que não possa piorar, a região é atingida por um furacão, que deixa um rastro de destruição, prejudicando ainda mais o orfanato. Em meio à confusão, Omar e a Casa Hogar são inscritos acidentalmente em um torneio de pesca, e apesar de não ser pescador e ter trauma do mar, ele acaba aceitando, já que o torneio daria um bom prêmio financeiro e ajudaria a salvar o orfanato. Naquele ponto era tudo ou nada. Se ganhassem o prêmio, conseguiriam pagar a dívida com o banco. Porém, se perdessem, iriam para o olho da rua. Agora que você já conhece um pouco da história, precisamos avisar que daqui para frente daremos spoiler. Então, caso não tenha assistido, sugiro que assista e depois volte aqui para finalizar o vídeo. Apesar do contexto ser trágico, o filme não é pesado, ele é inspirador e tem até um pouco de humor. E são os garotos que acabam trazendo esse tom mais engraçado para o filme. E por falar em garotos, um dos órfãos, Tweety, tem o péssimo hábito de fugir durante a noite, talvez na esperança de encontrar sua mãe. No intuito de consolar o garoto, Omar saca um prego que, segundo ele, é milagroso. Ele diz que quando está chateado com alguma coisa, pega um pedaço de papel e escreve nele, depois pega o papel e prega na porta, e que Deus sempre ouve seu pedido. Então ele diz para Tweety que quando tiver algum problema é só orar para Deus, pedir ajuda para ele, mas tem que ser de coração, e logo o que o chateia vai parecer um sonho, vai parecer que nunca aconteceu. Curiosamente, Tweety responde que nunca viu Omar pregar um papel na porta. Até aqui, a fala de Omar parecia mais uma história de pescador, até porque nem ele mesmo fazia o que estava pregando, mas guarde a história do prego, porque ela é a chave para o que virá depois. Quanto ao garotinho, o pequeno Tweety, ao que parece, ele estava realmente prestando atenção na fala de Omar, pois é a fé dele que vai impulsionar muita coisa nessa história. Tanto que no primeiro desafio, que era ingressar na competição, o pequeno Tweety já havia feito sua oração, pregado seu primeiro papel e seu pedido foi respondido, acrescentando fé na vida do garoto. Iniciado o torneio de pesca, Omar tem que lidar com o Capitão Wade, um rabugento pescador que tenta ajudar os órfãos a levarem o troféu. Interpretado por Dennis Quaid, Wade é um homem frustrado, que está distante da esposa e do filho, e que tenta provar que ainda é um grande pescador, embora sua situação atual prove exatamente o contrário. Vale lembrar aqui que o ator Dennis Quaid tem feito muitos filmes voltados para a fé, como o longa Eu Só Posso Imaginar e Fé nas Alturas. Inclusive, temos um vídeo sobre esse filme, que também é baseado em fatos reais, aqui no canal. Além do Capitão Wade, Omar também vai ter que lidar com seus traumas com o mar, pois ele teve uma tragédia no passado que trouxe um forte bloqueio e que sempre o assombra com sonhos ruins. Aliás, o filme mostra muito o mar, um mar de um azul muito intenso. O azul está presente o tempo todo no filme, desde o mar, o peixe, a competição de pesca e também na casa dos órfãos. Quase tudo tem um toque de azul, uma cor que por vezes representa tranquilidade, serenidade, harmonia, mas também pode representar frieza, depressão, monotonia. Talvez por isso o milagre seja azul, porque acontece entre a expansão dos céus e as profundezas do mar. A uma certa altura do filme, os personagens percebem que o torneio não vai ser fácil e que o mar trará muitos conflitos e a fé de todos será testada. O velho barco
vira palco de muitas conversas, discussões e até brigas. Enquanto outros competidores conseguem fazer a primeira pesca, a equipe da Casa Hogar parece cada vez mais longe da sua vitória. A frustração começa a tomar conta de todos e é nesse momento que aparece o tentador. Quando você tem uma promessa que não se cumpriu, quando o tempo está passando e as condições parecem desfavoráveis, ele aparece com uma voz suave, um jeito amigável e uma proposta bastante tentadora, algo que parece resolver tudo. Mas o problema com o tentador, podemos até chamá-lo de diabo, é que ele tem uma proposta que aparentemente resolve tudo, mas corrompe o caráter. O tentador é representado na figura de Hector, um amigo de longa data que aparece do nada com um carrão e uma conversa um tanto estranha. Ao saber da dificuldade do orfanato, ele propõe que Omar volte a fazer trabalhos duvidosos para resolver seu problema financeiro. Quando Omar se recusa, o tentador, que também é acusador, joga na cara dele que cedo ou tarde ele vai se deparar com problemas que não podem ser resolvidos com esperanças e orações. Embora tenha recusado a proposta, Omar fica preocupado com as palavras de Hector. Veja que é um padrão aqui. O tentador não conseguiu corrompê-lo, mas plantou um certo desânimo em seu coração. Esse desânimo acaba sendo reforçado com a derrota no segundo dia da competição. Agora ele só tem mais um dia para conseguir pescar o grande peixe, mas parecem sem esperança nenhuma. Além disso, a perda da propriedade parece cada vez mais próxima. Nessa hora, o pequeno Tweet, num lampejo de esperança, aparece com o prego e um novo papelzinho, cujo desenho mostra a vitória da equipe e o Capitão Wade segurando o grande peixe. Animado, Tweet pede que Omar pregue o desenho em sua porta. Omar apela para Wade e pede que fique firme na competição. Enquanto isso, segue tendo pesadelos e, para piorar, o tentador volta a importuná-lo, dessa vez na figura do próprio Capitão Wade. Veja que é um padrão na forma como o tentador age. Em meio à dúvida e à desesperança, o diabo não quer apenas que você perca suas promessas, ele deseja também que você corrompa seu caráter. Wade aparece durante a noite com um grande peixe azul, trazido por outro pescador, e sugere uma trapaça. Eles vão fingir que pescaram, mas na verdade o peixe já estará escondido no barco. Omar fica surpreso e incomodado ao mesmo tempo. Wade diz que essa é a única saída. Enquanto Omar está bastante perturbado com a situação, um dos garotos do orfanato presencia a conversa. E aqui temos outro problema, porque Omar é como um pai para esses garotos, um exemplo de conduta e de honestidade. Se ele se corromper, vai destruir o único modelo paterno que esses garotos têm na vida. E neste caso, o tentador certamente teria dupla vitória. No último dia da competição, para surpresa de Omar, Tweet decide ir junto, alegando que Deus falou para ele ir. Naquele ponto, o pequeno realmente parecia ser o único com fé diante de toda aquela situação. Em alto mar, Wade e Omar têm a chance de realizar a trapaça para ganhar a competição, mas diante do prego, a consciência de Omar parece despertar e ele toma uma decisão drástica. Ele joga fora o peixe e com ele a única esperança de ganharem o campeonato. Tomados pelo desânimo, eles encaram a derrota e a imensidão do mar azul. Quando Omar pega o prego e decide lançá-lo ao mar, algo estranho acontece. Uma estranha movimentação na vara de pescar anuncia que algo havia sido fisgado. Isso mesmo, parece que finalmente os ventos se tornaram favoráveis e eles fisgaram o peixe. Mas ainda havia um porém, o trauma de Omar. Seu trauma não permitia que ele voltasse a pescar. Ao mesmo tempo que ele não podia pescar, ele havia sido o primeiro a tocar no molinete. E, segundo a lenda, o primeiro a tocar no molinete precisa finalizar a pesca, não tem como fugir. Neste ponto, Omar está diante do maior desafio da sua vida. Para conseguir a vitória, ele vai ter que encarar seus maiores medos. Isso é muito interessante nessa história, porque Deus prepara a vitória, mas a nossa parte a gente tem que fazer. Não podemos delegar aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazermos.
Nessa hora, entra Wade. Aquele que outrora agiu como tentador, agora age como uma espécie de encorajador. É ele que segura Omar, que orienta e o fortalece para que ele vá até o fim. É ele que conclama Omar para não desistir e, em coro junto com os garotos, todos o encorajam para que ele finalize a pesca. É chegada a hora. Mais de 40 minutos depois, finalmente eles conseguem finalizar a pesca. Interessante que não era qualquer peixe, era o maior de todos, o peixe que os colocaria em primeiro lugar na competição. Com isso, a Casa Hogar venceu o torneio. Isso nos deixa algumas lições. Primeiro, que foi a história de fé que Omar plantou no coração do pequeno Tweety, que fez toda a diferença no final das contas, pois o garoto internalizou a mensagem e a colocou em prática. Importante lembrar que o poder não está no prego, mas Omar usou o prego de maneira simbólica, quase lúdica, para que o garotinho pudesse entender os mecanismos da fé, sem contar que Omar pregou para si mesmo. Afinal, foi diante do prego que ele fez a escolha final entre trapacear para vencer ou confiar em Deus, e ele escolheu confiar. Outro fato interessante é que o milagre não veio de primeira, porque eles tinham lições a aprender, e Deus só mandou o peixe grande quando tinha alguém forte o suficiente para segurá-lo. Os 2 primeiros garotos, que foram colocados para segurar o molinete, não tinham forças para concluir a pesca. Da mesma maneira, só receberemos o milagre quando estivermos preparados para recebê-lo, quando tivermos forças para insistir e perseverar. Se Deus tivesse mandado o peixe do milagre no momento em que não havia alguém forte o suficiente para segurá-lo, provavelmente eles perderiam a competição. Outra questão interessante é que, apesar do milagre ter demorado, ele foi ainda maior do que eles poderiam imaginar, pois o peixe pesava muito mais do que todos os outros e fez com que eles passassem a ocupar o primeiro lugar na competição. E quanto ao trauma de Omar, no final das contas, o mesmo mar que levou o que ele tinha de mais precioso também trouxe a maior história de superação da sua vida. Na história real do filme, todo o dinheiro foi usado para reformar e aumentar a Casa Hogar, e eles ainda adicionaram um programa feminino. Recomendamos que assista com sua família, pois vale muito a pena. A história nos ensina que Deus responde às nossas orações, os nossos pedidos, e também nos ensina sobre caráter. Nos ensina que não devemos pegar atalhos que possam nos corromper, que devemos obedecer, esperar e confiar. Se você chegou até aqui, por favor compartilhe conosco o que aprendeu com essa história e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!